Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da TV Virtue. Eu sou Mirna, psicóloga e idealizadora do Instituto, e hoje com meu sócio Vitor Santiago, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, importante e relevante atualmente. Nós escolhemos a metáfora da águia e a gaiola. Essa é uma metáfora que ilustra o nosso cotidiano, tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida social. Eu espero que vocês se identifiquem, que vocês acompanhem e que vocês curtam. Então agora eu vou passar a palavra para o Vitor, para ele se apresentar. Uma satisfação, Mirna, estar aqui contigo, né? A gente já caminha há alguns anos juntos, trocando ideias, experiências, enfim, agora nós estamos aí nessa iniciativa comum, né, de fundarmos um espaço em que a saúde mental realmente seja levada a sério, com uma certa profundidade, né, e com uma certa clareza, e a gente possa partilhar com o público comum ideias e princípios da vida psicológica que possam servir, vamos dizer, como motivos de autodesenvolvimento para o nosso público, né? Para que eles possam viver uma dinâmica de autocuidado, de autodesenvolvimento, de autocompreensão, e com isso conseguirem mapear, né, os aspectos difíceis, complicados, né, muitas vezes confusos da sua própria experiência. Então, uma satisfação, né? Sempre que a gente conversa, é um prazer muito grande, porque a gente tem uma sinergia e uma afinidade de ideias já há algum tempo. Eu acho que isso desde o tempo que a gente fez o mestrado, né? Isso daí deve ter o quê? Quase, talvez... Enfim, mais de 15 anos tem, com certeza, né? Então, de lá para cá, né, a gente sempre esteve muito afinados em termos de ideia. E esse tema ele é fundamental, né? Porque é o tema da liberdade. Né? A liberdade, o que é a liberdade? Né? Uma ideia assim tão mal entendida dentro do nosso contexto moderno, do nosso contexto do pensamento atual, em que a liberdade muitas vezes ela é confundida com dar um livre curso ao desejo, seguir as próprias vontades, seguir livremente as inclinações. Né? Uma pessoa livre é uma pessoa descompromissada. E, na verdade, a liberdade não é isso. Isso é muito mais escravidão do que liberdade. E o tema da águia dentro de uma gaiola é exatamente essa metáfora. Né? Agora, essa metáfora, ela ao mesmo tempo, ela traz muitos motivos diferentes. Né? Isso. Eu só queria, inclusive, Vitor, te perguntar assim, essa é uma metáfora que você vem trabalhando há bastante tempo, em artigo, em vídeo, o seu próprio livro, Zumbilândia, reflete bastante, né? Esses conceitos. E qual foi o momento assim que você priorizou esse tema para começar a discutir para fora, né? Qual foi o momento assim que esse tema, essa metáfora te tocou e te colocou para compartilhar, né? Em diferentes meios a ideia. O texto Zumbilândia, Mito e Mentalidade dos Nossos Dias, ele foi trabalhado no ano de 2017. Certo. Ele foi provocado no ano de 2016. Naquela época, o meu editor, ele me provocou a trabalhar um tema polêmico, realmente provocativo, que trouxesse uma provocação. E eu entendi que esse tema Zumbilândia, ele foi quase que imediato, ele surgiu numa conversa que eu estava tendo com ele naquele momento. Esse tema seria um tema fundamental, né, no sentido de que a mídia,
o conteúdo acerca do zumbi estava muito presente Sim. na nossa sociedade, em termos de seriados, em termos de produções cinematográficas. Então já havia uma mitologia zumbi. E, obviamente, para quem está enxergando com atenção psicológica os processos históricos, sociais, humanos, né, a gente entende que um mito está relacionado a uma mentalidade. Então, aquelas produções nada mais eram do que sinais de uma cultura que já está meio que, vamos dizer assim, zumbidificando. Né? O zumbi, ele é um ser movido pelos instintos, pelos apetites, ele é um ser fundamentalmente apetecente e que não tem consciência, ele não tem senso de direção. Então, o que o move não é a consciência, são os apetites, né? E aí entra no tema da metáfora da águia e da gaiola, porque os apetites, eles aprisionam o ser humano. Mas não apenas os apetites, né? Os afetos, as relações. Então são tantos temas que encerram essa metáfora da águia. A águia seria, vamos dizer assim, o ser humano em todo o seu potencial de humanizar-se. Certo. E a gaiola são aqueles elementos que inibem o seu processo de humanização e de realização da sua natureza. Né? O que é uma natureza humana realizada, uma natureza humana feliz. Então, acho que é isso que a gente precisa conversar e aprofundar um pouco. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse ponto, né, da elevação humana, que vem representado na águia, no vídeo, né, que a gente estava construindo a ideia que fala das várias etapas da tentativa de voo, né, o quanto não é simples. A águia dentro da gaiola, apesar de parecer uma metáfora desproporcional, ela é o habitual, né? Sim, sem dúvida. E aí eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessas várias fases, dessas 3 fases específicas. Da águia dentro da gaiola, que apesar de desproporcional, inclusive é confortável. Da águia que alça voo, mas volta, né? Por conta de uma dificuldade de se manter fora da gaiola e precisar desses recursos que ainda estão ali disponíveis. E qual é esse outro momento que de fato a águia consegue alçar voo, né? Lembrando sempre que essa metáfora é para falar do nosso desenvolvimento humano, é para falar da nossa maturidade, da nossa capacidade de amadurecer, da nossa capacidade de mudar, da nossa capacidade de reconhecer os nossos recursos, os nossos limites, aceitar, adaptar-se a realidades, né? Conseguir ser humilde para estar na vida, mas audacioso para crescer nela. Então, sim, a águia e a gaiola é uma metáfora que traz um antagonismo, mas é uma realidade. Então, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho dessas 3 etapas, usando a águia, que eu acho que é uma figura muito, muito bonita, mas eu gostaria que vocês todos que estão assistindo sempre lembrassem que a águia somos nós e que a gaiola é onde nós estamos. Pois é, Mirna, é um princípio que se tornou muito importante, né, na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada pessoal, foi o princípio da consciência histórica. A consciência histórica, ela é fundamental na formação humana. Né? Então, o que é um ser humano bem formado? Um ser humano maduro, desenvolvido, realizado, um ser humano que, vamos dizer assim, ele está em movimento em direção à sua plenitude humana. Né? Ele desenvolve 2 coisas que são fundamentais na sua humanidade. Ele desenvolve uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, ou seja, uma visão da realidade. E aqui eu não estou falando, vamos dizer assim, de um conhecimento técnico
especializado, né? Então o sujeito ele pode ter, ele faz uma especialização médica em cardiologia e tem um conhecimento vertical, especializado em cardiologia, então a sua operação intelectual está inteiramente voltada para aquela especialização. Então ele está vendo apenas um pequenino e reduzido aspecto da realidade. Então isso não é uma cosmovisão. Uma cosmovisão é quando o homem, ele, além da sua área de atuação e de especialização, ele se autoeduca no processo de atingir a sua própria visão da realidade e entender, e interagir, e se conectar com esse campo tão vasto que é a realidade, que estimula e convida o seu intelecto a despertar, né? Então isso é uma cosmovisão. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, ela vai amadurecendo, ela vai sendo revisada, né? Ela vai sendo sofisticada à medida em que a gente vai, vamos dizer assim, tendo o desenvolvimento da nossa operação intelectual. E um outro elemento fundamental nesse plano da maturidade humana é a consciência histórica. É entender qual é o nosso tempo, né? E como que esse tempo determina os nossos padrões, o nosso modo de sentir as coisas, o nosso comportamento de um modo geral. Então, quando a gente entra mais, concentra o nosso olhar mais na questão da consciência histórica, o que a gente descobre? Isso foi uma descoberta para mim que foi fundamental. Eu acho que foi uma das minhas experiências mais importantes. Primeira coisa, eu descobri que a psicologia, enquanto ciência, enquanto processo do desenvolvimento humano, ela não é uma ciência recente. Ela não nasceu no século XIX, como a academia ou a universidade me informou. Sim. Porque parece para muita gente que a era científica começou no século XVII em diante, ou XVIII, por aí vai, né, no chamado modernismo. Não. A psicologia ela já estava altamente desenvolvida e profundamente sofisticada e amplamente amadurecida na antiguidade clássica. E eu me choquei com isso, porque ninguém me falou isso, ninguém me informou isso. Né? E aí eu comecei a me dar conta disso. Daí eu falei assim, olha, isso aqui tem um campo de estudo que eu só vou poder realizar sozinho. Porque não tem nada que vai me chamar para isso. Aí eu comecei a estudar as obras clássicas, eu comecei a me voltar para isso. Aí eu cheguei a uma conclusão que a psicologia estava muito viva no seio da filosofia e que os grandes sistemas filosóficos, os homens da antiguidade clássica, eles tinham uma cosmovisão. Certo. Então eles falavam de tudo. Por exemplo, Aristóteles ele escreveu e dissertou profundamente sobre biologia, sobre física, sobre metafísica, sobre ética, né, sobre tudo. Então, isso é uma cosmovisão, isso é um homem com visão. Né? E dentro dessa perspectiva, eu notei que o fundamento da psicologia antiga é diferente do fundamento da psicologia moderna. O centro vital do homem, como que os antigos entendiam que o homem, a principal força de desenvolvimento, determinação e realização do homem era a sua inteligência. O homem ele existe para inteligir. Certo. Ele é um ser compreensivo. Quando o ser humano compreende, ele se sente bem. Quando ele não compreende, ele cai na angústia. Em sofrimento. Em sofrimento. Então, ou seja, a vida da compreensão, a vida da intelecção, né, essa palavra inteligir, ela é muito importante, vem do latim intus legere, né, o ver por dentro, olhar por dentro, o compreender no íntimo das coisas. Né, isso que levaria o homem para o seu processo de saúde mental. Um homem saudável, um homem são, é aquele que compreende, é um homem lúcido. E um homem lúcido é um homem virtuoso. Né? Então, essas psicologias, eu estou citando aqui a psicologia aristotélica, mas havia muitas outras, elas
preparavam o ser humano para que ele compreendesse melhor as coisas. Sim. E aí havia uma hierarquia no homem. Ou seja, o homem ele tem uma parte inferior que o coloca, vamos dizer assim, um certo grau de aproximação com os animais. Bem mais primitivo. Mais né? primitivo, que foi a parte do homem, né? Que é a sua parte apetecente. Ele é movido por apetites. Né? Ele tem apetites, vamos dizer assim, relacionados à espécie, que é a perpetuação da espécie, que é o apetite sexual. Ele tem apetites, vamos dizer assim, relacionados à sua autopreservação individual, que é a fome. Então, essa parte apetecente, ela está presente no homem, porque o homem, ele é também um organismo biológico. Sim. Mas, acima dessa parte apetecente, a psicologia clássica, ela entendia que havia a parte volitiva, a vontade. Sim. E a vontade está acima, né? Platão entendia isso, né? Platão foi mestre de Aristóteles, né? Enfim, e discípulo de Sócrates. A parte volitiva, ela está aqui no coração. Aqui, ó, acima do meu baixo ventre, minha parte instintiva. Né? Meu baixo ventre, entre o estômago e a genitália, está a cama e a mesa. Né? Enfim, a parte volitiva está aqui em cima. Né? E essa parte da minha vontade, por sua vez, ela está submetida, dentro de uma hierarquia humana correta, à inteligência, que é a principal potência do homem. Então, a psicologia, a antiga era uma psicologia, concentrada no inteligir. Bom, quando a gente chega na modernidade, e é um tema que a gente não vai esgotar hoje nessa conversa, né? Precisaremos ter outras conversas para isso, a psicologia ela sai como centro de referência do inteligir e ela vai para o sentir. Então o modelo psicológico está no que o homem sente. Isso. E o que o homem sente não é importante, porque isso não esclarece a experiência humana. É importante o que o homem compreende. Às vezes, quando eu sinto muito, o excesso de sentimento me tira a compreensão. A paixão cega, né? Diz o ditado. Isso, paixão cega. O afeto afeta. Isso. Né? Então, de uma certa forma, os meus aspectos afetivos e emocionais, eles precisam estar sob o governo da minha razão para que eu tenha clareza na minha própria experiência emocional. Né? E aí entra a metáfora da águia, né? Da gaiola. Porque a águia é o ser humano que precisa voar para o alto, ou seja, enxergar as coisas desde o alto. Ter uma visão clara das coisas, uma visão elevada das coisas. Né? E a gaiola vamos dizer assim, tudo aquilo que inibe o nosso voo, a nossa liberdade, a nossa felicidade. São os nossos apetites, são os nossos afetos, são as nossas relações. Porque temos relações que nos afetam. Né? E aí entra um aspecto importante, que é o que nos afeta muito. A gente vê isso em psicologia, né, Mirna? E a gente já conversou sobre isso algumas vezes. A questão do olhar do outro. O olhar do outro. Isso. Né? Esse olhar que vamos dizer assim, a gente se preocupa tanto com isso, né? Com o julgamento, com o que o outro pensa da gente, né? Então esse tema do olhar do outro, ele é fundamental porque a gente se desenvolve a partir desse olhar. Até a gente atingir nossa visão, a gente está sob o olhar do outro. Exato. Essa é a principal gaiola, talvez. É isso que eu ia falar. Essa acho que é a gaiola original, né? Porque todas as outras elas vão partir desse cenário, né? Que é esse olhar do outro que vai trazer esse parâmetro, vira um parâmetro, né? E eu acho interessante, né? Trazendo aqui todas as esferas que você já veio elencando, e aí a gente começa a pensar na nossa vida, né? Que nós somos seres que temos demandas físicas, nós temos demandas emocionais, nós temos demandas sociais e nós temos demandas espirituais, né?
E aí a espiritualidade é muito importante, que a gente não trabalhe aqui com uma ideia de reducionismo, né? A gente não está falando aqui de religião, mas também se chega lá para algumas pessoas, é uma esfera importante, mas ela é a espiritualidade, quando a gente está tratando nesse ambiente aqui, e principalmente no nosso instituto mesmo, a gente está falando de transcendência, né? A gente vai ter outros espaços para aprofundar sobre o que é isso. E aí eu vejo muito essa metáfora, né, da águia e da gaiola, nesses 4 pilares aqui do nosso desenvolvimento e do nosso investimento, e o quanto a gaiola, as gaiolas talvez até, elas inibem a nossa integração desses aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais, de forma a isso se expressar em sintonia. Ou a gente fica preso no físico e aí é tudo muito físico, é tudo muito palatável, é tudo muito, né, é tudo muito estético, né, fisicamente estético. Ou às vezes é tudo over, tudo para fora, é tudo muito social, é tudo muito para os outros, é tudo muito nos espaços. Ou as pessoas estão muito narcisicamente investidas, porque é tudo ela, o referencial do mundo é ela. Ou também estão lá na esfera, entre aspas, transcendente, porque isso estar fora não é transcender, né? Mas está num outro nível que você não se conecta com nenhuma das outras, com a realidade concreta. Então esse é um tema muito sério e muito importante, porque isso faz parte do que a gente vai falar ainda, que é uma saúde integral, da integralidade, que é o ser humano precisa funcionar de forma integral, até para ir largando um pouco, poder deixar a porta da gaiola aberta, conseguir alçar alguns voos, mas você precisa ter consciência de um equilíbrio e de que você tem todas essas necessidades, porque o ser humano, ele tem necessidades divididas praticamente, vamos dizer aqui, em 3 pilares, a gente pode resumir. Maslow chegou a falar muito bem disso, e ele teoriza um pouco para além do que a gente conhece, né? Mas inicialmente a gente fala muito da necessidade primária, que tem muito a ver com essa questão física, fisiológica, que já foi citada aqui pelo Vitor muito bem. A gente tem as necessidades que são ditas secundárias, que estão muito vinculadas ao emocional, ao afeto, nossa necessidade de pertencimento, de estima, de relacionamentos. E aí eu boto a ênfase, gente, sempre que precisarmos de relacionamento, cultivem relacionamentos saudáveis, leves, cooperativos, né? Porque nós precisamos, então vamos fazer o melhor com isso. E tem o que Maslow, no primeiro momento da sua teoria, fala sobre a necessidade mais sofisticada do homem, que é a realização pessoal. Então, quando a gente tem essas necessidades primárias já satisfeitas em sua maior parte, o homem está apto para começar a desejar realizações, né? E aí pensando que a realização do homem, ela serve sempre a um meio, né? É sempre muito importante entender que o impacto do desejo humano, ele serve ao seu ambiente, mas a gente também tem que discutir que ambiente é esse. O ambiente que eu falo aqui não é a gaiola, é um outro tipo de ambiente, né? E em algum momento da sua teoria, Maslow se sentiu muito incompleto, e aí eu acho super justificável, porque ele entende que ele não tinha falado de uma coisa que para ele se tornou muito importante, que é a espiritualidade. Então, nesse desenvolvimento, a gente vai ver teóricos que se revisitaram em termos de teoria e avançaram em termos de maturidade, trazendo a espiritualidade também como uma elevação humana, né? E aí a gente fala dessa águia que representa o humano
nessa ascensão, né? Isso. Você levantou uma bela bola aqui, né? Ou seja, que é a questão da espiritualidade como sendo a dimensão da liberdade humana, fundamental. Né? Existem realidades na nossa natureza que são mais profundas e íntimas. Existem aspectos provisórios da nossa experiência que passam, né? Relacionamentos, eles são importantes, né? Mas eles são passageiros. Sim. Qualquer que seja o relacionamento, por mais importante que seja um relacionamento em nossas vidas, ele está de passagem, né? Ou seja, que ele está num aspecto, apesar de íntimo, né? Ele não é tão interno à nossa pessoa. O aspecto mais íntimo é a espiritualidade, né? Enfim, é esse aspecto íntimo que está relacionado com aquela nossa principal potência, né? A principal potência, isso tem que ficar bem claro, né? Para os ouvintes, né? Para aqueles que estão acompanhando essa reflexão, o aspecto mais íntimo do homem é o aspecto do inteligir humano. Intimidade tem a ver com inteligibilidade, né? Então, intimidade, eu entrar em mim, me perceber, me enxergar, me compreender, né? Colocar o meu intelecto para compreender as coisas, inclusive a mim mesmo, é fundamental. Então, eu sou um ser que tenho interioridade, intimidade, inteligibilidade. Isso me leva para uma identidade. Isso. E aí está a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela, assim, olhando desde o ponto de vista mais psicológico e menos religioso, que é o ponto de vista que a gente quer se manter aqui, né? É uma atualidade do espírito, que é o entendimento. A espiritualidade, ela é, na verdade, o ato de compreensão, aquela experiência que eu enxerguei isso, eu não tinha percebido. Agora eu estou vindo, e aí eu sinto uma unidade, eu sinto, vamos dizer assim, uma satisfação interior. Isso é um momento de espiritualidade. Isso, é quando a gente enxerga algo e aquilo faz um sentido profundo. Você sente, inclusive, fisicamente quando esse sentido é feito, né? E aí é muito bacana que quando a gente está falando de autocuidado e a gente fala de autocuidado espiritual, é muito interessante, as pessoas não entendem muito por quê, mas a gente fala do silêncio, do se manter em silêncio, isso faz parte do autocuidado espiritual. Porque em silêncio você consegue se ouvir, você consegue se conectar, você consegue priorizar o que internamente está sendo mencionado, você consegue elaborar o que você trouxe de fora para dentro e entender, fazer uma peneira do que de fato faz sentido. O estudo entra também nessa abordagem como um autocuidado espiritual. Sem dúvida. Porque o estudo, ele eleva o sujeito a um outro patamar. Não é uma leitura qualquer, não é leitura especializada, mas é a leitura que te eleva, é a leitura que faz sentido a você como ser humano, como vida. É aquela leitura que alimenta de fato o seu ser. Então, é muito interessante ver. Vou citar aqui mulheres, né, que tiveram um filho que não conseguem pegar um livro, ler uma página inteira. Quando ela consegue ler assim, meio livro, aquilo traz uma realização que parece que você sai de si, né? Então, assim, isso faz parte de um autocuidado espiritual, né? Outra coisa que faz parte, e as pessoas também não ligam, é o próprio contato com a natureza, que é você se unir a algo muito natural, a algo que faz parte da vida, né? Que faz parte do que é sagrado. Então você vai se fundindo naquilo e você vai trazendo uma compreensão, né, da importância
daquilo no seu ser e o quanto aquilo está no seu ser. Então a oração entra também, porque nem sempre a oração está vinculada, né? A oração é um momento meditativo, assim como a própria meditação. E se vocês forem olhar essa tríade aqui, né, que eu acabei de falar, você vai perceber que tudo culmina numa compreensão interna. Tudo culmina, tudo tem a função de fazer você internamente crescer, internamente se desenvolver. Então eu acho assim que é um bom ponto, né? A espiritualidade ela transcende o que a gente está acostumado a conversar. E você tocou muito bem, né? Dizendo que é leitura, né? Da leitura. Porque é leitura. Você falou aí, a leitura do livro da vida, do livro da natureza. As pessoas que conseguem ler a natureza, que conseguem enxergar a natureza, que conseguem enxergar naquilo dali uma proporção, uma beleza, um sentido, que são capazes ainda de se conectar. Então elas entram numa espécie de relação íntima com a natureza. Isso é espiritualidade. Isso leva o quê? A uma clareza interior. É um homem conectado, é um homem religado. Né? Então eu gosto muito dessa palavra. Ou o ser humano, ou ele é religado, ou ele é desligado. Né? Então o ser humano desconectado, e aí entrou a gaiola. Né? O ser humano religado é a águia voando, enxergando as coisas desde o alto, vivendo a sua liberdade intelectual. Né? Porque ninguém vai sofrer de compulsão intelectual, ninguém vai sofrer de indigestão intelectual, né? Ninguém vai sofrer de cansaço intelectual, ou seja, a vida do entendimento, da compreensão, ela sempre é renovadora e ela jamais fastia o homem, ela não cansa, né? Ou seja, o processo de iluminação, esclarecimento, ele é permanente e cada vez maior. Então, aí está a águia voando. Né? Agora, a gaiola é quando há uma desconexão. E são muitos os aspectos de desconexão da nossa vida. Né? Eu queria separar um aspecto que eu consegui desenvolver aqui no Zumbilândia, Mito e Mentalidade dos Nossos Dias, que eu chamei de a narrativa do tudo sobre mim. Tudo sobre mim, gostei. Eu, né? Ou seja, é quando a pessoa está pensando em si o tempo todo e está pensando no que os outros estão pensando dela. Né? Enfim, então ela está sempre preocupada, excessivamente preocupada, né, com a sua autoimagem, como que os outros enxergam ela, como os outros percebem ela, se ela é amada pelas pessoas, né? Então essa ocupação, né, com o próprio eu, ela leva o homem a um esgotamento nervoso. Sim. Ela nos coloca no campo da angústia, né? Quando eu fico muito concentrado no meu eu estou sufocado. Quando eu começo a esquecer de mim e olho para a realidade, para a vida, né, eu preciso me perder de vista para alcançar a vista. Eu começo a me conectar, ou seja, o meu eu já não é tão relevante, ele não está tão fechadinho na minha cabeça. Né? Eu preciso me perder de vista para alcançar a vista. Né? Quando eu estou dizendo isso, não está relacionado a eu me alienar de mim, né? De eu não compreender os meus movimentos internos e eu não ter uma autorreflexividade ou uma autoanálise. Eu tenho que ter isso, né? Mas é essa obsessão afetiva, né, em relação à minha importância, de eu me sentir uma pessoa relevante. Será? Mas assim, deixa eu pensar aqui. Quando eu sou capaz de me perder de vista para alcançar a vista, né? Ou seja, para olhar a realidade, para conseguir avaliar o que de fato, né, está acontecendo, significa que eu já estou mais integrado? Quando eu sou capaz de me perder de vista, é porque de fato
se perder já não é mais uma possibilidade? É por aí, né? Porque o ser humano, né? Ele se torna belo quando ele olha para o belo. Sim. Né? E o belo não está dentro do ser humano. Né? Eu estou falando não no ponto de vista físico, da beleza física, aparente. Sim. Eu estou falando da beleza da pessoa humana. A pessoa, ela vai se tornando bela com o tempo. Isso. À medida em que ela é capaz de olhar para a beleza da vida, da realidade, para a beleza das pessoas, ela é uma apreciadora do belo. Quando eu sou um apreciador do belo, né, eu fico belo. Sim. Ok. Né? Então, quando o homem ele vai se tornando capaz de olhar para aqueles valores que são fundamentais e que constituem a própria realidade do ser e das coisas, que é o bem, o belo, o verdadeiro, né? E que estão na realidade. Né? Por exemplo, a sabedoria. Né? Eu não nasci com ela. Eu tenho um potencial de desenvolvê-la. Com certeza. Então, eu começo a olhar para o mundo, vamos dizer assim, da natureza, e eu vou entendendo como essa natureza funciona, como que ela se corresponde comigo. Eu começo a enxergar toda essa informação que vem da realidade. A realidade é sábia. Sim. A sabedoria está na realidade. Tá. Então eu queria refazer a minha, né, assim, a minha síntese. Na verdade, o que eu estou observando é que a nossa realidade, ela é uma realidade hoje pouco salubre para fazer com que esse movimento ele seja real. Esse movimento de se perder para, né? Repete a frase. Se perder de vista para ganhar a vista. Isso, é porque a vista, ela não está permitindo que nós hoje nos tornemos esse ser integral. Esse ser visionário, esse ser... que vê as coisas, né? Porque talvez o que a gente está conseguindo ver não é o que nutre. Né? Então eu acho que a gente volta lá no início, quando a gente começa a falar da época que estamos, né? Como a gente não pode distanciar o ser que pensa, o ser que critica, o ser que amadurece, o ser que evolui, do tempo que ele está. Que tipo de oferta nós temos, externa, histórica, para nos compor esse ser humano forte e integral, né? Então, eu penso que algumas fragilidades a gente vai discutir muito isso, mas acho que hoje a nossa sociedade ela traz muitas fragilidades para que nós consigamos nos tornar esse ser inteligível, saudável, maduro, e esse ser integral. Então, eu acho que uma das propostas do Instituto é trazer elementos quinzenalmente para a gente refletir nessa direção. A gente precisa, como é que eu posso dizer? Ter espaços. A gente precisa achar os espaços de construção, os espaços que nutrem esse olhar, essa vista, para que a gente de fato possa se perder de vista para enxergar. Sim. E a gente está muito desamparado, né? Em termos sociais, em termos culturais, né? Para dar continuidade ao seu raciocínio, ao seu pensamento, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase que foi dita, né, por um filósofo até moderno, né? O Heidegger, Martin Heidegger. Ele proferiu isso por volta da década de 50, nós não éramos nem nascidos ainda, enfim.
né, estávamos até distantes, né, do momento dessa fala, né? Então ele diz ali no início da década de 50 o seguinte: olha, a sociedade, a cultura humana, ela está entrando num período, né, de intensidade tecnológica. Em 50. Em 50. Ali, na década de 50, o que começa a surgir? Os meios de comunicação, já tinha surgido o rádio, mas começa a surgir a televisão. Né? Então, ele começa a ver, vamos dizer assim, facilidades tecnológicas, o Heidegger. Né? E ele faz um vaticínio, uma espécie de profecia que ele foi muito feliz. Ali ele foi visionário, o Heidegger. Ele diz que com o avanço da tecnologia, o homem perderá o seu pensamento meditativo, reflexivo, filosófico e profundo. E ele ficará, né, dentro, enquadrado em comportamentos, né, hipnóticos. Ele sofrerá uma espécie de hipnose. É inacreditável que de fato. Então, o que acontece, né? Você que estava aí associando tão bem a questão da espiritualidade com a leitura, né? O ler é a espiritualidade. Você pode ler toda forma de conexão. É uma forma de atualização do espírito humano, né? Ou seja, quando eu me conecto, né, eu estou vendo um pôr do sol num litoral maravilhoso, e aí eu me conectei com aquela beleza, né, com aquela arte natural, com aquela paisagem. Ali eu tive uma leitura da realidade, ali eu tive um momento de conexão, ali eu tive um encontro com sentido, eu tive um encontro com logos, com a sabedoria das coisas, e ali eu vi, e aquilo me despertou. Esse momento de conexão é um momento de espiritualidade. Meu espírito foi atualizado por aquele significado, ele foi informado. Quando eu entro, por exemplo, numa grande ou belíssima catedral europeia, e aquilo dali me invade, né? Eu me lembro que se não me engano foi em 2016, eu entrei com a minha esposa numa catedral em Córdoba, na Espanha, né? A Catedral Mesquita de Córdoba, um lugar lindo, e ela chorou. Sim. Né? Um ano depois a gente entrando ali na Catedral de São Pedro, no Vaticano, ela também chorou. Então, quando você está diante, né, de algo que comunica para você uma beleza e um sentido muito forte, muito rico, você se conecta. É essa conexão que nós perdemos. Sim. Nós perdemos, porque na verdade é como se a gente estivesse tentando matar a sede do nosso ser bebendo água do mar. Você falando aí de Heidegger, e eu lembrei de uma fala da minha sogra, engraçada, que é muito, muito palpável isso. Os meus sogros, eles têm, assim, eles fizeram bastante viagens internacionais, assim, logo que eles conseguiram. E eles foram, né, voltaram com muitas reflexões e apaixonados, né, por essa viagem. E aí, um dia eles falaram assim, não, vamos voltar a Paris. Aí tava minha sogra com um tablet na mão, com o Google Earth, né? Eu não preciso mais voltar a Paris. Ela falava assim, eu não preciso mais voltar a Paris. Tá tudo aqui, ó. Eu tô vendo, aqui tá o Louvre, eu entro no Louvre por aqui. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, eu ouvi isso da Letícia, eu até aceito, minha sogra, mas de você estar satisfeita de estar vendo o Louvre pelo tablet e me dizer que não precisa voltar a Paris, isso não faz o menor sentido. Mas é isso, né? É isso. Acho que é uma leitura do real, né? É, uma leitura do real. E aí você pensa, a minha sogra, ela encontrou com os tablets agora. Imagina o que está acontecendo com essas crianças que nasceram com o tablet, né? Eu acho que a gente
essas reflexões antigas, elas sempre vão nos trazer, né, muitos elementos sólidos para a gente criticar a nossa realidade, né? Ok, dentro dessa compreensão que a gente está dialogando agora, né? Eu queria, vamos dizer assim, insistir na fixação dessa questão, vamos dizer assim, dessa metáfora da águia e da gaiola, porque fazer uma distinção entre a natureza humana e a situação humana. Isso é muito importante. Porque quando a gente olha para a águia engaiolada, né, a gente vai dizer que a gaiola é a natureza da águia? Não. Mas a gaiola é a situação da águia. Isso. Né? E é uma situação de aprisionamento. A águia, ela não consegue realizar a sua natureza e, portanto, vamos dizer assim, se sentir bem na plenitude da sua natureza estando engaiolada. E é muito interessante que no pensamento moderno muito se olhou para a gaiola e pouco para a águia. Né? Tem algumas abordagens, você citou o Viktor Frankl aí, né? Algumas abordagens psicológicas modernas que voltaram, você citou muito bem Maslow, que voltaram o seu olhar para a natureza, a águia, a natureza humana. Mas tiveram muitas abordagens na psicologia que se concentraram, né, na gaiola, que são os aspectos patológicos do ser humano. Ou seja, o ser humano ele era reduzido aos seus aspectos patológicos. Né? Então, é como se aqueles aspectos patológicos fossem definitivos na natureza do ser humano. Né? Então, o ser humano ele está determinado a ficar preso, encerrado numa gaiola, né? Porque ele não tem como sair daqueles sintomas. E aí, sintomas, né, que eu considero que são importantes da gente colocar aqui. Né? Os sintomas, eles são expressões do sofrimento psicológico da pessoa. Sim. Então, o sujeito ele não tem liberdade. Ele perdeu a sua liberdade. Quando você não tem liberdade, você repete um comportamento. Você repete um padrão. Você repete um tipo de relação. Né? Então, é uma pessoa que está engaiolada e ela sofreu uma experiência emocional, psicológica negativa, abusiva na infância. Ela tende a repetir esse padrão, ela está engaiolada nesse padrão, buscando sempre ser amada por pessoas que não vão reconhecê-la e não vão amá-la, mas vão abusar dela. Né? Então, eu estou dando aqui apenas um exemplo, né, do que é um sintoma. Né? E a psicologia, o pensamento moderno, ele se ocupou muito desse aspecto, né, do sintoma e pouco para as forças, né, ou para o potencial de voo do homem, para a capacidade do homem de desenvolver as virtudes. Então, assim, só para dar um fechamento nessa metáfora, quando a gente fala em enfermidade psicológica, enfermidade da alma ou doença mental, a gente precisa entender que é muito diferente, né, o padrão da doença física para a doença mental. Né? Porque a doença física, a gente quer ficar livre dela e faz de tudo para ficar livre dela logo. Né? Então, se a gente pega uma gripe, a gente toma remédio, vai tomar lá o chá de gengibre com limão, vai tentar debelar essa gripe, porque não é, vamos dizer assim, o meu padrão orgânico, não é o meu bem-estar, eu estou abaixo do que eu posso viver a nível orgânico, do meu organismo. Então, eu preciso expulsar, né, essa doença, esse vírus, esse sintoma de gripe de mim. Eu faço de tudo para isso. Quando a gente vai falar da doença psíquica, não é a mesma coisa. Não. Por quê?
Porque a doença psíquica, ela é mais radical, ela é mais profunda, ela tem uma raiz de vício. Tem uma raiz de vício. Então a pessoa, ela não quer se curar muitas vezes, ela não quer se libertar, ela não quer voar. E aí entra aquela questão da gaiola. A gente não se solta da gaiola aos poucos. A águia está dentro da gaiola, ela confunde a gaiola com a própria natureza, mas ela fica tão sofrida por não viver a vida dela que ela começa a botar a cabeça para fora da gaiola, ela nota que a porta da gaiola está aberta, né? E aí ela, ousadamente, juntando muita coragem dentro dela, ela diz para si mesma: eu vou sair daqui. Ela sai, ela voa. E quando ela voa, ela tem uma experiência de contato e de conexão profunda com a sua própria natureza. Né? Mas em pleno voo ela pensa o seguinte: não, mas como é que eu vou viver fora da gaiola agora? Eu tenho medo. Eu não sei viver fora dela. Eu aprendi a viver nela. Então eu vou voltar para ela. E aí volta para a gaiola. Né? Mas não tem problema voltar. A gente volta. Mas daqui a pouco se sente presa, sufocada, voa de novo. Aí fica com medo de não ter mais a gaiola, porque está familiarizada com a gaiola, volta para a gaiola. Então é um vai e vem. O processo de libertação do ser humano, né, do ponto de vista mais profundo da sua pessoa e identidade humana, é um vai e vem. É um vai e vem. Ele entra e sai, entra e sai. Então, quando a gente está lidando, né, com os nossos problemas psicológicos, as nossas compulsões, né? O ser humano compulsivo é o ser humano engaiolado, ele está aprisionado, ele não consegue sair daquele ciclo, ele sabe que ele está sofrendo, mas ele não larga o osso, ele não consegue ficar sem aquilo. Então, quanto mais ele está preso, né, a esse giro compulsivo, mais ele sofre. E ele quer sair. Né? Ele vai saindo aos poucos. Né? Então, é importante a gente entender que quando a gente for falar aqui de sintoma, doença mental, a gente precisa entender que existe uma dimensão de vício, de apego. O tema do apego é um tema muito importante, né? Ou seja, o ser humano aprisionado, ele está aprisionado no vício, né? O ser humano livre, ele está se atualizando na virtude. Né? E aí aqui, né? Ou seja, Instituto Virtue nasce desse olhar, o ser humano se atualizando em direção à virtude. Né? A virtude são forças, né? Vem do latim virtus, que é força, as nossas forças psicológicas. Então, assim, só para dar esse fechamento, quando nós falamos da psicologia humana, a gente vai falar saúde a partir da virtude e o adoecimento a partir do vício. No fundo é isso. Perfeito. No fundo é isso. E tem psicologias que estão com o seu olhar concentrado na virtude. Viktor Frankl, que a gente vai conversar na próxima, fala sobre isso. Né? Ele é um dos autores que fala sobre isso, ele está olhando mais para a águia. Sim. E tem aquelas psicologias, tem, vamos dizer assim, aqueles tratamentos, a gente vê muito isso também dentro do tratamento psiquiátrico, eu acho que a gente vai precisar refletir esse tema também, que estão voltados para a gaiola, que enxergam um ser humano engaiolado, que jamais sairá daquilo dali. Né? Então, acima de tudo, eu acho que é importante a gente desenvolver um senso de reflexão crítica, até mesmo em relação aos saberes do nosso tempo e da nossa época, para que a gente possa discernir aqui, né, nas nossas reflexões do Instituto, quais são os melhores caminhos, né, para que o ser humano desenvolva efetivamente uma relação conectada, de conexão, de liberdade, de voo e de atualização. Enfim, Mirna, foi ótimo. Acho que a nossa conversa foi muito, muito, muito prazerosa, muito, muito gostosa. Obrigado. E aí, com a tua fala agora no final, me vem o tempo todo Viktor Frankl.
O tempo inteiro, assim, nos últimos momentos que a gente foi conversando, veio muito, inclusive de uma entrevista que eu vi do Vitor Frankl ontem. E esse é o tema do nosso próximo podcast, né? A gente vai falar um pouco sobre a vida e o legado de Vitor Frankl, né? E os nossos podcasts, eles vão ter esse perfil. A gente vai estar sempre intercalando um tema cotidiano, um tema, né, da nossa vida comum, atrelado à visão da psicologia como ciência e da filosofia como legado. E também vamos trazer o que nós estamos chamando de personagens ilustres. Na nossa página vocês vão ter acesso a uma biblioteca onde a gente vai deixar disponível a história e as principais obras dos principais autores que inspiram o nosso trabalho aqui no Instituto Virto. Então nós estamos convidando vocês para assistir o nosso próximo podcast, acompanhe o lançamento do curso que em breve vai ser divulgado, que é Despertar para o Autoconhecimento e para o Autocuidado, que está completamente conectado com todas essas nossas discussões, inclusive com a de hoje, tá? E futuramente vocês vão poder também usufruir de um belíssimo curso que se chama A História de Ouro da Psicologia. Então fique conosco e muito obrigada.